Oi pessoal, a professora Ivânia de volta com os vertebrados. Hoje nós vamos falar das aves. Nós já falamos dos vertebrados, peixes, anfíbios, répteis e agora é a vez das aves. Quem são as aves aí, né? Nós conhecemos N tipos de aves, pardal, periquito, galinha, né? Avestruz, kiwi, que é uma ave que vive na Austrália, que é uma ave bem diferentona que não voa. Pinguim, por incrível que pareça, pinguim é uma ave. As aves têm características como temperatura do corpo constante, elas são homeotérmicas. Os únicos animais homeotérmicos são as aves e os mamíferos, porque eles têm uma terceira camada na pele que permite isso, que é a hipoderme. Só as aves e os mamíferos têm essa terceira camada que é a hipoderme. Características específicas das aves, membros anteriores transformados em asas para poder voar. Outra característica, corpo coberto por penas, as aves têm penas, as penas são de queratina. As aves têm vários habitats, elas dominam o mundo justamente porque elas voam. Quando elas voam, elas conquistam novos territórios. Elas atravessam os continentes voando. Muitas espécies de aves são capazes de atravessar os continentes voando. Isso é uma característica que faz com que a biodiversidade das aves seja maior que a biodiversidade dos mamíferos, porque elas conseguem voar e conseguem conquistar novos territórios. Pessoal, vamos começar. Então, nós acabamos de ver que elas são homeotérmicas. Uma outra característica que as aves têm marcante são os bicos. As aves não têm dentes, mas têm bicos de queratina. Mas nós vamos falando no decorrer dessa aula tudo que as aves têm de diferente, entre os quais agora nós vamos falar um pouquinho do tegumento. As aves têm o corpo coberto por penas queratinizadas. As penas, galera, elas são filamentos de queratina. E isso faz com que o corpo da ave fique mais leve e ajude na hora do voo. O corpo coberto por penas é uma característica que as aves têm que ajuda na hora do voo. As aves têm 3 camadas na pele, epiderme, derme e hipoderme. Só as aves e os mamíferos têm essa terceira camada, que é a hipoderme. Isso ajuda na homeotermia, na temperatura constante. Pessoal, as aves têm escamas. Escamas, sim, escamas nos pés. Elas têm o corpo coberto por penas e nas patas elas têm escamas de queratina. Lembrando que queratina é uma proteína. Não confunda queratina com quitina. Quitina é polissacarídeo lá dos artrópodes. Queratina é uma proteína. Esqueleto. O esqueleto das aves, ele é um esqueleto oco, cheio de ar, formado de ossos, chamados de ossos pneumáticos. São ossos leves que ajudam também na hora do voo, justamente porque esses ossos pneumáticos significa cheios de ar. A palavra pneu quer dizer ar, então cheios de ar. Os ossos cheios de ar nas aves facilitam na hora do voo. Pessoal, as aves que voam, que realmente voam, tem uma projeção no osso do peito, que é o osso externo, chamado carena ou quilha. Isso ajuda a prender a musculatura e ajuda também na hora do voo. Então, as aves voadoras, que a gente chama de carenatas, são as que têm essa carena ou quilha no osso externo do peito. Ajuda a prender os músculos e ajuda na hora do voo. Outra característica das aves agora é a respiração. As aves têm pulmões com dilatações chamados de sacos aéreos. As aves, elas têm uma prega na laringe chamada siringe, que ajuda na hora do voo. Isso é uma característica do aparelho respiratório. Igual nós temos a corda vocal, as aves têm a siringe. E as aves, galera, terminação da traqueia e os brônquios vão entrando nos pulmões. Os pulmões vão formando sacos de ar. Esses sacos de ar são chamados sacos aéreos, que alguns autores, eles têm mini dilatações chamadas de parabronquíolos. Esses sacos aéreos, os parabronquíolos, eles entram nos ossos. Se eles entram nos ossos, eles ajudam ainda mais na hora do voo.
Só as aves têm pulmões com sacos aéreos. Isso é uma característica exclusiva das aves. Nós vimos que os anfíbios tinham pulmões saculiformes, os répteis têm pulmões parenquimatosos e as aves têm pulmões com sacos aéreos. Agora nós vamos falar aqui do sistema digestório. As aves têm um sistema digestório completo, com boca e cloaca. Lembrando que cloaca elimina urina, fezes e gametas. As aves não têm dentes, mas elas têm bicos córneos, bicos de queratina. Elas têm uma dilatação no esôfago, que armazena e umedece os alimentos. Ela guarda o milho, a galinha guarda o milho, o frango guarda às vezes a ração nesse papo. Galinha de papo cheio, ave de papo cheio é bem alimentada. Galera, o papo, ele é uma dilatação do esôfago que algumas espécies usam para carregar os alimentos e regurgitar na boca dos filhotes. Elas devolvem esse alimento na boca dos filhotes quando os filhotes ficam no ninho esperando o alimento, né, que a mãe traz para eles. As aves voadoras, a maioria delas, o filhote espera até o desenvolvimento das aves para poder voar. Pessoal, eles têm 2 estômagos. O proventrículo, que é um estômago químico, aqui vai haver uma digestão enzimática, e a moela, que é um estômago mecânico. 2 estômagos, um químico de digestão enzimática e um mecânico, que é a moela de digestão mecânica. Por isso que as aves comem pedra, e a moela faz às vezes dos dentes. Como as aves não têm dentes, a moela faz às vezes do dente. A moela tritura os alimentos por digestão mecânica. E agora, galera, o alimento segue para o intestino delgado. As aves não têm intestino grosso. O intestino delgado, ele vai fazer a absorção dos nutrientes e vai terminar na cloaca. Cloaca, lembrando, cloaca elimina urina, fezes e gametas. E Vânia, por que as aves não têm intestino grosso? Porque elas não acumulam fezes. As aves não têm intestino grosso porque elas não acumulam fezes. As fezes vão se formando, elas vão defecando. E as fezes saem junto com a urina. Elas eliminam excretas com ácido úrico. Nós já vamos falar sobre isso. Então, as aves têm um sistema digestório completo. Elas têm fígado, elas têm pâncreas. Todos os vertebrados têm fígado e pâncreas. Isso é uma característica presente em todos os vertebrados. Mas lembrando que as aves têm um estômago químico e um estômago mecânico. Não tem dentes, tem bicos. Tem uma dilatação, que é o papo, no esôfago. Não tem intestino grosso, porque não acumulam fezes, senão pesa na hora do voo. Para não acumular fezes, para não pesar na hora do voo, elas não têm intestino grosso. Outra característica das aves, o sistema circulatório. Galera, as aves apresentam um sistema circulatório fechado. Todos os vertebrados têm circulação fechada, onde o sangue circula por vasos que capilarizam. Aí nós vamos ter 2 átrios e 2 ventrículos. É um coração tetracavitário. O que é um coração tetracavitário? Com 4 cavidades. Os répteis tinham 3, só os crocodilianos, lembra que tinham 4? Somente os crocodilianos tinham 4. Pessoal, as aves têm hemácias com núcleo. A circulação pela primeira vez é fechada, dupla, completa. Pelo lado direito passa sangue venoso, pelo lado esquerdo passa sangue arterial, eles não se misturam. Quando não mistura sangue, a circulação é dupla completa. Quando mistura, como nos anfíbios e répteis, ela é chamada dupla incompleta. Aqui não mistura, se não mistura, ela é dupla completa. Os únicos animais que não misturam sangue são as aves e os mamíferos. Por isso que leva também a homeotermia. Pessoal, coração, 2 átrios, 2 ventrículos, tetracavitário, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Lado direito, sangue venoso sempre. Lado esquerdo, sangue arterial.
A artéria aorta das aves se curva para a direita. Nós vamos ver que no mamífero ela curva para a esquerda. Isso é uma diferença entre aves e mamíferos. A posição da artéria aorta. Agora a gente vai falar do sistema excretor. A ave tem rim, o rim fica nessa região aqui, ó. O rim fica na região posterior, é um rim metanéfro. Para quem não lembra, eu já expliquei isso, o rim metanéfro. Ele filtra somente o sangue. Os peixes e os anfíbios tinham rins mesonéfros, que filtravam líquido do sangue do celoma. Aqui não. Répteis, aves e mamíferos têm rins metanéfros, que filtram só o sangue. Não tem as aves, não tem bexiga urinária, não acumulam urina. Por quê? Para não pesar na hora do voo. E elas excretam ácido úrico. Por quê? Porque ele é menos tóxico quando eu excreto ácido úrico. Que ele é menos tóxico, eu economizo água. Então as aves não têm bexiga, não acumulam urina. Elas armazenam ácido úrico elas excretam ácido úrico pela cloaca. Então a urina sai pela cloaca aí, junto com as fezes, por isso que é cloaca, porque elimina urina, fezes e gametas. A urina rica em ácido úrico sai com as fezes. Pessoal, se você gostou dessa aula, dá um like, se inscreve no canal, né? Bio da Ivânia. Toda vez que tiver um conteúdo novo, você será notificado.